Como nunca ficar sem assunto. Os 5 passos do método estoico dos homens que imperadores queriam ouvir. Epicteto era escravo, não tinha nada. E imperadores percorriam dias de viagem só para conversar com ele. Você não fica sem assunto porque é chato. Você fica porque nunca te ensinaram a pensar. E nos próximos minutos eu vou te mostrar os 5 passos do método que os estoicos usavam para se tornar as pessoas mais procuradas para conversar no mundo antigo. Você já ficou parado numa conversa importante, a mente em branco, sem saber o que dizer? Aquele silêncio que parece durar uma eternidade, a sensação de que todo mundo está esperando e você não tem nada a oferecer. Pode ser numa reunião no trabalho, num jantar com pessoas que você admira, num encontro, numa entrevista, e depois no caminho de volta para casa, você se lembra de tudo que poderia ter dito. Isso não é timidez, não é falta de inteligência, é falta de método. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que um escravo sem dinheiro, sem título e sem liberdade era mais procurado para conversar do que qualquer imperador do mundo romano. E o que ele fazia de diferente que você pode começar hoje. Mas antes de te dar os 5 passos, preciso te contar sobre um homem que não tinha absolutamente nada e que por isso mesmo descobriu o que realmente torna alguém impossível de ignorar numa conversa. Epicteto vivia numa casa simples na cidade de Nicópolis. Não tinha exército, não tinha riqueza, não tinha título, mas havia algo nele que atraía uma categoria muito específica de pessoas. Os mais poderosos do Império Romano. Jovens de famílias nobres eram enviados pelos pais para estudar com ele. Senadores deixavam Roma e percorriam dias de viagem para sentar à sua frente. O imperador Adriano mantinha correspondência com seus seguidores. O que Epicteto tinha que essas pessoas não tinham? Não era carisma no sentido moderno. Não era humor, nem beleza, nem status. Era algo mais raro. Ele sabia pensar e sabia falar sobre o que pensava. Cada palavra tinha peso. Cada ideia era formada com precisão. Ele nunca ficava sem assunto porque nunca parava de observar, questionar e refletir sobre tudo ao redor. Epicteto chamava isso de logos, não apenas razão, mas razão expressa em fala. A capacidade de transformar pensamento em conversa que vale a pena ter. Porque a maioria das pessoas fica sem assunto. Não é porque são burras. É porque consomem sem pensar. Você vê um vídeo, rola o feed, lê uma notícia e não faz nenhuma pergunta sobre o que viu. A informação entra e sai sem deixar rastro. Os estoicos faziam o oposto. Eles praticavam o que chamavam de melete, exercício mental deliberado. Não apenas ler ou observar, mas parar e perguntar. Aqui estão os 5 passos. Primeiro passo: consuma uma coisa por dia com profundidade. Não precisa ser muito. Um artigo, um capítulo, uma conversa, um acontecimento do dia. Mas ao terminar, faça 3 perguntas. O que aprendi? Com o que isso se conecta? O que eu discordaria aqui? Marco Aurélio escrevia nas Meditações sobre coisas simples. Um rio, uma chama, o comportamento de um homem irritado, e extraía delas verdades que atravessaram 2000 anos. Não porque era gênio, porque tinha o hábito de pensar sobre o que via. Quem faz isso por 30 dias tem mais repertório do que alguém que consumiu 100 vezes mais conteúdo sem parar para pensar. Segundo passo: tenha uma opinião formada. Os estoicos não eram neutros. Eles tinham posição clara sobre tudo. Sobre virtude, sobre morte, sobre riqueza, sobre poder. E essa clareza é o que tornava cada conversa com eles diferente de qualquer outra. A maioria das pessoas evita ter opinião por medo de estar errada ou de desagradar alguém. O resultado é uma conversa sem textura, sem atrito, sem interesse. Uma conversa onde ninguém diz nada que valha ser lembrado. Epicteto dizia que o homem que não tem posição sobre nada não tem caráter algum. Você não precisa impor sua opinião, mas precisa tê-la.
Escolha um assunto por semana. Pense sobre ele. Forme uma posição com base em razão. Quando alguém tocar nesse assunto, você vai ter algo real a dizer. Terceiro passo. Observe as pessoas ao redor. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo, e ainda assim, passava tempo observando como as pessoas se comportavam. Como alguém reage quando perde. Como alguém age quando ninguém está olhando. O que um homem revela quando está com raiva. Ele registrava essas observações nas meditações como se fossem descobertas científicas. A maioria das pessoas passa pelo mundo sem realmente ver nada. Você entra numa sala e olha o celular. Você está numa conversa e pensa no que vai dizer a seguir. O estoico entra numa sala e observa. E cada pessoa que você observa de verdade se torna uma história, uma lição, um assunto. A vida ao redor é o maior banco de conversas que existe. Você só precisa parar de ignorá-la. Quarto passo. Faça uma pergunta real por conversa. Os estoicos eram influenciados por Sócrates, e Sócrates ficou famoso não por dar respostas, mas por fazer perguntas que ninguém havia feito. Perguntar com genuína curiosidade é a habilidade mais rara numa conversa. Quando você pergunta de verdade, a outra pessoa fala. Quanto mais ela fala, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você tem a dizer. E quanto mais você ouve, mais a outra pessoa sente que a conversa com você vale a pena. Isso é o oposto de ficar sem assunto. É criar assunto ao deixar o outro falar. Uma pergunta real não é educação. É interesse genuíno. E as pessoas sentem a diferença imediatamente. Quinto passo. Fale menos, mas com mais peso. Epicteto tinha uma regra. Antes de falar, verifique se o que vai dizer é verdadeiro, necessário e melhor que o silêncio. A maioria das pessoas fala para preencher espaço. O estoico fala para acrescentar algo. Quando você para de falar por obrigação e começa a falar por escolha, cada palavra sua passa a ter um peso diferente. As pessoas param para ouvir porque aprenderam que quando você fala, vale a pena. Epicteto era procurado por imperadores não porque falava muito. Era procurado porque quando falava nenhuma palavra era desperdiçada. Esses 5 passos parecem simples. E são. Mas a maioria das pessoas não os pratica porque demandam algo que o mundo moderno não incentiva. Pausa, reflexão, presença. O scroll infinito foi projetado exatamente para o oposto disso. Para que você consuma sem parar, sem pensar, sem formar nada de sólido dentro de você. Os estoicos não tinham internet, mas tinham algo que nós perdemos. Tinham tempo com os próprios pensamentos. E era desse tempo que nasciam as conversas que imperadores cruzavam o império para ter. Você não precisa abrir mão da tecnologia, mas precisa criar espaços onde você pensa, onde você observa, onde você forma uma opinião. 15 minutos por dia são suficientes para começar. E depois de 30 dias praticando, algo muda. Você começa a entrar em conversas sem aquele nó no estômago. Você para de torcer para o assunto não acabar. Você começa a ser a pessoa que as outras pessoas querem continuar ouvindo. Não porque você aprendeu técnicas de comunicação, mas porque você desenvolveu algo real por dentro. E quando tem algo real por dentro, sempre tem algo a dizer. Ficar sem assunto não é um defeito de personalidade. É um hábito que nunca foi treinado. O mesmo cérebro que trava numa conversa importante é capaz de desenvolver o logos que Epicteto praticava. Não porque você vai virar filósofo, mas porque você vai desenvolver o hábito de pensar sobre o que vive. E quando você pensa sobre o que vive, você sempre tem algo a dizer. Algo real, algo seu. Algo que as pessoas sentem que veio de dentro. Imperadores não buscavam Epicteto porque ele era famoso. Buscavam porque cada conversa com ele deixava uma marca. Você pode ser esse tipo de pessoa, não para impressionar,
não para parecer inteligente, mas para contribuir de verdade com as pessoas ao redor. Isso é o Logos estoico na prática. Se esse vídeo plantou algo em você, compartilha com alguém que também trava nas horas erradas. E se inscreve no canal. Toda semana uma ferramenta estoica nova, direta ao ponto. Até o próximo.